4h06 da manhã do dia 7 de maio de 2025. Esse é o segundo vídeo de hoje, tá? Segundo vídeo de hoje. Eu só vou postar na hora que eu puder, conforme eu puder, na disponibilidade aqui do meu Wi-Fi, da velocidade do Wi-Fi, enfim, né? Então, gente, eu quero dar continuidade nesse assunto. Então, faltou água, em tese era para eu ter rolado um estresse básico de manhã, né? Mas eu já tô assim, ressabiada, já estou escaldada, né? De saber com o que é que eu tô lidando. Então, eu já tô me precavendo, tenho que prever a premeditação maligna, né, de algumas pessoas para poder ter um dia mais livre de cortisol, um dia mais ameno, um dia mais sem estresse, sem crise de ansiedade, sem picos de pressão, né? E porque assim, é assim que as inimigas trabalham. Os inimigos trabalham desse jeito, né? Tanto faz os inimigos físicos como os inimigos e as inimigas espirituais, né? Porque existe, né, essa questão, né, que a gente não pode deixar isso como um assunto. O fato de eu não acreditar em algumas coisas, o fato de eu não acreditar em muitas coisas não quer dizer que elas sejam verdadeiras e que elas de fato existam, né? Eu até então não posso provar, mas eu não posso provar que não são verdadeiras ou que são verdadeiras, né? Então, isso requer uma questão também muito de bom senso, né? A gente lidar com esse tipo de pseudociência, né? Pseudociência. Eu posso dizer que Deus é uma pseudociência? Não. Isso eu tenho guardado no meu coração uma confiança, uma fé de que existe uma força suprema que rege todo o universo, né? E é, a gente ainda não pode provar, em tese, né? Em tese, a gente ainda não pode provar, assim como a gente não pode provar que em meio à velocidade da luz e do som, né? A luz, a gente sabe que a luz ela é mais rápida do que a velocidade do som, né? Relâmpago, trovão. Então, dentre essas premissas da física, das exatas, da física quântica e diversas demandas de várias áreas, ciências tecnológicas, enfim. Então, a gente tem o ponto de partida dos porquês. No entanto, nós não temos as respostas com validação científica, né? Então, assim, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu não estou lidando apenas com inimigos e inimigas físicas e físicos, eu também estou lidando com inimigos espirituais, né? E nós precisamos ter esse tipo de consciência, porque isso não é coisa como é que de drogado, de gente lunática, de gente areada. Não, isso é só estudar, tá? É só estudar mais um pouquinho que a gente pode, até na própria Bíblia, né? A gente encontra trechos em que Jesus precisou usar a energia, ou a força, os passes dele para livrar pessoas de doenças espirituais e que acabam em sintomas físicos, né? 3 minutos. E o que acontece? Por a gente, às vezes, desprezar e menosprezar esse tipo de ataque, nós ficamos vulneráveis, né? Nós ficamos muito vulneráveis. Gente, isso não é assunto de doida, isso não é assunto, não. Isso é um assunto científico. No entanto, é científico, mas nós ainda não temos provas, né? Por meios de contextos e fatos conexos, de fenomenologias, de paranormalidades, de ilusionismo, de mágica e de charlatanismo, porque tudo tá misturado, né? Tá tudo misturado. Para a gente saber o que é o joio, o que é o trigo, a gente, a princípio, na nossa sabedoria humana, né? Que é limitada, tem uma finitude. A gente ainda não tem neurônios ainda, boas sinapses, boas neuroplasticidades para entender esse tipo de conhecimento, né?
Agora, eu sei que o meu cérebro, ele é mais veloz do que eu penso. O meu e o de todo mundo, né? Mas então, são 6 minutos. Então, hoje não rolou estresse, porque faltou água, né? Porque eu tenho 2 garrafões de 20 litros, cortei, né? O gargalo e tô fazendo como um reservatório d'água e um balde para lavar roupa. Um balde só. Porque eu só lavo no máximo 10 peças, é, 10, 20 peças por semana. Por semana, tá? Porque eu não uso mais do que isso. Agora, isso inclui o lençol luva, o lençol, as fronhas, toalha, pano de prato, lingerie, as roupas íntimas, a roupa que eu uso na semana e a roupa que eu vou usar na outra semana, porque já tem roupa lavada, né? Então dá para fazer essa organização. Mas então tem gente que usa isso aqui, ó, isso aqui tá, ó, tá aqui, ó, tá frouxo, 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 frouxo. Então tem gente que usa isso aqui para sair, tá? Tem gente que usa isso aqui para sair, podia usar o cinto, podia usar um cinto bem aqui, fechar, lógico, aí ia cobrir a barriguinha, né? Então tem gente que usa isso aqui para. Aqui o modelo dele. Então tem gente que usa isso aqui para sair. Eu uso isso aqui por baixo da roupa, tá? Então hoje eu escolhi essa blusinha aqui. É uma blusinha de liganete, tá? Ela é soltinha, ela tem uma malha gostosa para passar o dia em casa. E também se eu quiser sair, eu uso outras. Tá, aqui do avesso. Então, aqui, ó. Eu uso essa daqui. Eu uso isso por baixo da roupa, tá? Eu não uso isso aqui para sair. Então, aí disfarça a minha barriguinha, tá? Posso colocar aqui, posso colocar um cinto, posso colocar aqui, ó. Aí eu coloco um cintinho. Essa calça que eu estou, eu mandei fazer a barra da calça, mas ela ficou curta. Então eu uso ela como se fosse uma pantalona, como se fosse uma pescador, né? Como se fosse assim uma calça que é para ser usada de maneira informal. Mas então, se eu fosse resolver algo fora, eu ia usar essa gola polo branca, mas você vê que ela é transparente? Ela é transparente. Eu gosto de roupa branca, tá? Eu gosto muito de roupa, mas a questão é que ela fica muito transparente. Então eu tenho que usar com uma camiseta por baixo ou com uma anágua, né, que a gente chama anágua, tipo aquelas anágua. E ela é transparente, tá vendo aqui, ó? Ela é transparente. Então, para eu usar uma blusa dessa, uma camisa dessa, gola polo, e as camisas sociais brancas também, que tem, eu tenho duas camisas sociais brancas que eu vou, inclusive, começar hoje a limpar, né? A fazer alvejar, deixar de molho, lavar, e para deixar elas já engomadinha, dobradinha, e no dia que precisar só é tirar do plástico, né? E fazer o plástico e do lugar que eu vou guardar para poder evitar das minhas roupas se sujarem do nada, ficarem podres a suor do nada e ficarem com um cheiro que não é meu, né? Um cheiro que não é meu. Não é meu esse cheiro que tá mexendo nas minhas coisas, né? Então, 9 minutos. Sim, deixa eu falar o seguinte: eu ainda não achei o meu brinquinho de miçanga de R$ 5 que imita pérola, né? Tô usando esse aqui porque eu ainda não achei, não sei onde está. Eu tenho um lugar para tudo aqui em casa. Tem um lugar para tudo, para tudo. Eu sei onde eu coloco, eu sei onde eu não durmo com nada, eu não tomo banho com nada. Quando eu vou fazer serviço doméstico, lida doméstica, eu tiro tudo, né? No entanto, eu já perdi o quê? Eu perdi uma aliança limpando o quintal, uma aliança de ouro comprada ali no Shopping Benfica, na ótica Hora Certa, com um brinquinho, tem uma nota fiscal, tem um certificado de garantia de 18 quilates e
perdi essa aliança limpando o quintal, né? Assim como eu quase perdi uma tesoura, assim como foi furtado um óculos, foi quebrado mais um óculos, quase foi furtado outro óculos, e assim, essa aliança, ela tem um detalhe que é um monte de X, tem um monte de X, acho que é uns 3 ou 4 X arrodeando assim um detalhe, ela é trabalhada. Então, essa aliança de ouro 18, ela foi perdida aqui, não foi perdida dentro de casa, ela foi perdida aqui no quintal. Foi no dia que eu estava fazendo limpeza de mato. Toda vida que eu faço uma limpeza de mato no quintal, eu tenho uma surpresa, né? Porque parece que se incomoda os inimigos, as inimigas da limpeza, da higiene, da boa vizinhança, da, 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 da boa vibe. Isso incomoda. A limpeza incomoda gente imunda, né? Limpeza incomoda gente cebosa. Limpeza, todo tipo de limpeza incomoda gente imunda, gente cebosa, né? E, eu preciso ter consciência que eu estou lidando com esse tipo de gente, né? Que toda vida que eu faço uma coisa em benefício para melhorar a limpeza, a energia, o ar, seja lá o que for, eu estou lidando com pessoas cebosas, pessoas imundas, que não suportam nada melhorar, que não suportam, que tem que viver na merda, né? São pessoas que estão acostumadas a viver na merda e quer que todo mundo se acostume também. E não vai ser assim, não. Mas, enfim. Se eu fosse sair, eu ia usar essa daqui. Mas eu ia usar o quê? Uma blusa por baixo. Uma camiseta. Eu tenho camisetas, tenho vários tipos de roupas que eu uso por baixo, roupas íntimas. Não são roupas que eu uso para sair 12 minutos. Vou fazer outro vídeo, tá?